Diga, fala comigo, Senhor. Fala, Senhor, conosco. Oh, Pai, ajuda-nos a entender o significado da Tua casa, Pai. Ajuda-nos a descobrir as riquezas que há na Tua casa, Senhor. Que nós possamos usufruir de tudo aquilo que o Teu Espírito tem para nós, de tudo aquilo que o Teu Espírito tem entregado na Tua casa. Senhor, que nada fique de fora. Fala conosco, Senhor. Fala através da Tua palavra, Pai. Fala através do irmão, através de uma palavra de bênção, através de um ato de nossos irmãos, de qualquer que seja. Fala conosco, Espírito Santo. Ainda de pé, meu amado, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Um texto super conhecido, eu quero que você acompanhe dessa vez de pé. Nós normalmente lemos a palavra, as pessoas ficam sentadas acompanhando. Não há nenhum problema estar de pé ou estar, mas Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão em fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Eu vou me arrumar, vou voltar para meu pai e lhe dizer: Pai, eu pequei contra Deus e diante do Senhor, eu já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no dedo dele, sandálias nos pés, tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus empregados e perguntou o que era aquilo, e ele informou: seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Respondeu o pai: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode tomar o seu assento. Eu fico muito feliz quando Deus
nos coloca em conexão. Eu estava ali orando e dizendo: Senhor, eu preciso jogar o momento do ofertório para o final do culto. Quando eu abri os olhos, a Vivian disse: vem aqui, vamos deixar o ofertório para o final do culto. Eu, na hora, amém, Deus já me falou. E aí, eu entendendo mais, disse: também os anúncios vão ficar para depois do culto, para a gente aproveitar esse clima. Não que seja isso um misticismo, que Deus só vai falar se a gente estiver nesse clima. Não, mas por que quebrar algo? Porque tem a ver com aquilo que eu vou pregar, as canções que foram ditas. Nós estamos diante de uma história mais conhecida, acho que todo mundo conhece essa história. E daqui, como eu preguei hoje sobre Nicodemos, essa é uma das histórias, é um dos trechos. Aqui é uma parábola, né? Lá era fato real com Nicodemos. É um dos trechos onde você pode tirar tremendos ensinamentos, aprendizados. Eu quero dar o título dessa mensagem: Tesouros Escondidos na Casa do Pai. Eu quero falar sobre a casa do Pai. Obviamente, a casa do Pai hoje somos nós, mas nós queremos nos referir ao lugar onde nós nos reunimos. Há algumas igrejas que nós entramos, eu conheci algumas e disse assim: você está entrando na casa do Pai. Outros estão dizendo: você está na casa de Deus. Guarde o seu pé quando entrares na casa do Senhor. É um dos versículos da Bíblia. E eu quero fazer uma comparação com esse episódio que aconteceu aqui, com essa ilustração, com essa parábola que Jesus conta. E aqui eu quero dizer que a casa do Pai, sempre que eu estiver falando da casa do Pai, ela está aqui representada pela igreja, que é um ensaio para nós vivermos definitivamente na casa do Pai. Quantos querem viver na casa do Pai? Amém? É uma pergunta boba que eu vou fazer, né? Quem não quer? Todos queremos, mas às vezes nós dizemos que queremos e não estamos trabalhando para querermos. Nós temos aqui algumas situações, eu quero ser bem sucinto, não quero dar detalhes como eu dei em outras pregações, porque Deus me deu uma visão para traçar por aqui, e eu quero primeiro falar sobre o filho que sai. Durante todo o tempo que ele viveu ali, ele não conseguiu descobrir as riquezas que haviam naquela casa. Por quê? Porque o coração dele não estava ali. E quando ele não consegue descobrir, ele imagina: para eu viver feliz, para eu ter alguma coisa na vida, para eu ter sucesso, eu preciso sair daqui. É triste quando nós não percebemos que na casa do Pai tem tudo que nós precisamos. E nós achamos que às vezes, nós às vezes vamos buscar aonde não tem nada para nos oferecer. E ele fez isso. Então a primeira coisa é essa. Ele teve o tempo todo ali, eu estou falando do filho que vai sair. Ele nunca percebeu, porque se ele percebesse, ele não faria o que fez. Ele não entendeu que as riquezas não podem, estar desconectadas da fonte. Elas pertencem ao reino, é como o ramo fora da videira. Ele não percebeu. Ele abriu mão do certo pelo duvidoso, do concerto pela aventura e do concreto por aquilo que é abstrato. Na casa ele tinha muitos ajudadores, e ele se lembra disso lá em Lucas, quando eu li no versículo 17, ele disse: se na casa do meu pai há tantos trabalhadores, há tantas pessoas que estão bem, há tantas pessoas servindo. É quando não conseguimos perceber o propósito da igreja. Nós estamos tão no automático que não utilizamos as ferramentas espirituais do corpo de Cristo, que nos falta o pertencimento. Irmãos, eu fico às vezes pensando em pessoas que estão na casa do Pai há anos e não conseguem comer aquilo que todo mundo ou alguns estão comendo.
Eu fico imaginando como é que pode Deus falar tão claramente. Algumas pessoas saem, não só aqui, em outras igrejas, em outros lugares, outras denominações, as pessoas saem e dizem assim: Deus falou comigo hoje, essa palavra foi para mim. E eu fico feliz quando a pessoa diz: basta ter um só, já é tremendo. Mas depois você vê aquela mesma pessoa repetindo todas as coisas, ou seja, Deus falou mesmo, ou ele ficou emocionado. Mas nós temos o filho que ficou também nunca entendeu o seu papel na casa, ele cobrou benefícios, nunca entendeu. Ele tinha um sentimento embutido, um sentimento de inveja, guardado dentro dele. Ele disse: nunca tive nem um cabrito sequer. Ele não entendeu o propósito daquela festa, foi preciso dizer para ele, e mesmo depois de dizer, a Bíblia não diz que ele entrou. A Bíblia não diz, termina aqui a parábola, não diz, então ele se arrependeu e entrou. A Bíblia não diz, termina ali, e fica a pergunta: ele entrou ou ele não entrou? Mas a casa do Pai mostra seus grandes tesouros, e é sobre eles que eu quero falar nesta noite. Primeiramente, o poder da igreja por meio de Cristo. Você não encontra o poder de Cristo a não ser na igreja. Não tem. Eu quero me referir aqui a alguns textos para você entender o que eu estou falando, e depois nós vamos ver as outras riquezas que há na casa do Pai. Por exemplo, poder da ressurreição. Poder de ressurreição, a força que age nos crentes, diz lá em Efésios, é a mesma que Deus usou para ressuscitar Cristo e colocá-lo ao seu lado. Então vamos ler aqui Efésios, deixa aberto aí para mim, Efésios capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos. Neste momento eu vou ler os versículos 19 a 22, e diz assim: qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Querido, eu queria que você olhasse assim para alguém e dissesse: eu não gosto disso. Fala para ele, aperta a mão, diga isso. Mas você vai dizer assim: nós temos o poder de Cristo aqui. A segunda coisa que Deus nos entregou e que há na casa do Pai é a autoridade de Cristo. Cristo foi feito cabeça de tudo e deu essa autoridade à igreja para que ela seja o corpo que o completa. Agora eu leio de novo o versículo 22 e leio também o 23, e diz assim: e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Eu quero que você agora comece a caminhar, e essa parábola que Jesus vai fazer, obviamente, não existiu esse homem, mas ele fala de coisas que existiam. Existia um homem, existia uma fazenda, existia um filho, existia outro filho. Então ele não contou algo extraterrestre, ele contou algo que as pessoas entenderiam, e eles sabiam o que é que Jesus estava querendo dizer ali. E dentro disso eu queria que você comece a comparar a soberania desse pai que estaria lá com os filhos, e os filhos não perceberam isso, nem o que saiu, nem o que ficou. Mas a casa do Pai mostra a plenitude de Cristo. Cristo enche a igreja com a sua plenitude, e é por meio da igreja que ele se manifesta plenamente em todos os lugares. Efésios 1, 23. Então, 23, repetindo, ele diz: a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas.
Essa é a casa do Pai. Mas Ele tem mais coisas. Se só terminássemos aqui, nós estamos num lugar onde não nos falta nada. Mas a casa do Pai é lugar de misericórdia. E você pode dizer amém? Eu queria que você pensasse aí, você já recebeu a misericórdia de Deus? E 99% das vezes você recebeu porque você está na casa do Pai. Você pode não estar geograficamente, porque você pode receber essa misericórdia na terça-feira, na segunda-feira, e nós não temos culto aqui. E você recebeu porque você faz parte da casa do Pai. Você é o corpo onde Ele é o cabeça. Quando vocês entendem isso? É para onde corremos, irmãos, quando estamos em desvantagem, quando nós estamos sofrendo. A igreja oferece cura, a igreja oferece libertação, a igreja oferece tratamento, a igreja tem curado as nossas feridas, e às vezes nós temos ferido a igreja. É lugar de misericórdia. Você não encontra misericórdia em lugar nenhum. Você pensa que encontra no mundo. Esse moço, quando ele vai lá para fora, segundo a parábola de Jesus, ele não encontrou misericórdia. Ele teve um momento que ele estava pedindo: a gente me arranja pelo menos um emprego, já que eu não tenho nada. E deram para ele para cuidar de porcos, aquilo que era abominação para os judeus. E esse homem, esse moço que sai, ele era um judeu, porque Jesus estava conversando com judeus. Se fosse, existia um homem na família dos gregos, ele falaria, mas ele está falando de um homem para os judeus, então era um judeu, o filho era judeu, e para o judeu, o porco era imundícia, ele não podia tratar do porco, tentar comer a comida de porco, e sempre lembrando, ele não comeu. Se você ler, ele tentava comer e ninguém lhe dava nada. Ele estava mais do que no fundo do poço. Ele estava abaixo do fundo do poço. Muitas vezes, amados, nós esquecemos que a casa do Pai é o lugar de misericórdia. É o lugar onde o diabo diz assim: não vá. Você está abatido, você está triste, você está em casa, você está machucado, o diabo diz: fica aí. Algumas vezes, nesse meu ministério, andando por aí, eu já tive a oportunidade de ligar para irmãos e perguntar: o que está acontecendo? Você está sumido? Pastor, está tudo bem comigo. Engraçado, está tudo bem, venha compartilhar essas coisas conosco. Não, está tudo bem, mas mais ou menos. Eu estou com um probleminha aqui, mas eu prefiro não abrir com ninguém, porque ele não conheceu, ele não sabe que a casa do Pai é misericórdia. Irmãos, às vezes nós não valorizamos a igreja. Eu não estou falando da denominação Shalom, eu não estou falando da denominação evangélica, eu estou falando da igreja de Cristo, essa aqui que Efésios está dizendo, que Jesus venceu tudo, dominou tudo e entregou para ela. Está aqui o poder. De novo, eu quero lembrar, que enquanto a igreja estiver aqui, Satanás não tem o direito de dominar totalmente. O ministério dele é restrito, e a Bíblia diz que somente quando a igreja sair que ele vai poder atuar. É a igreja, através do Espírito Santo, é lógico, que segura. É a igreja, querido e querida, e nós às vezes não valorizamos isso. Como é que você vê a igreja? Eu vejo a igreja num momento onde eu vou para lá, eu vou aproveitar para conversar com alguns amigos. Durante muito tempo a igreja era o lugar onde as pessoas desfilavam a sua nova roupa. Mas eu entendo que a igreja é um lugar de você vestir-se bem também. Mas às vezes a gente vai para mostrar, para ostentar alguma coisa, para rever uns amigos. Mas a igreja é muito, isso tudo pode acontecer, mas é muito pouco, é muito mais. Ela é um lugar de misericórdia. Deixa eu te perguntar, você algumas vezes já precisou de misericórdia? Você já precisou de misericórdia? Quantos já precisaram de misericórdia? Você foi atendido? O diabo está dizendo para você: não vá na igreja, essa igreja, ela é falsa, essa igreja aí, ela tem uns linguarudos, e deve ter mesmo, mas estão todos aqui para cortar a língua. Nós temos uma sessão aqui de encurtamento de língua. Irmãos, todos são trabalhados. Assim como tem um linguarudo, tem aquele que ele tem um outro vício. Esse é o vício da língua. E quem ensina a dominar a língua é a Bíblia.
Se você dominar a língua, você dominou todo o corpo, diz a palavra de Deus. Se você não dominar, é como uma faísca que incendeia uma floresta. Então, assim como nós precisamos dominar, você que diz tem muito fofoqueiro, eu não confio em ninguém, mas também tem pessoas tratando de vícios alcoólicos, outros tipos de vícios. Talvez vocês não saibam, mas nós temos cuidado, está entre nós, que é a forma de curar. Nós não podemos dizer assim, enquanto você não for curado, você não entra aqui, nós vamos fazer uma sala, ou você vai ficar lá na livraria, ou você vai ficar lá na sala do pastor, trancado lá, até você aprender. Não, porque Jesus não fez assim. Os discípulos dele, quando ele chamou, eram pessoas que precisavam ser consertadas, e foram consertadas no exercício da função. Não conheço na Bíblia, dizendo, Pedro, você está muito fora da minha realidade, você vai ficar em casa, daqui 1 ano eu te chamo, eu vou deixar uma pessoa tratando de você lá em casa. Não, mas é no exercício da função, é na igreja, quando eu vejo a misericórdia de Deus na minha vida, que eu aprendo a ter misericórdia com as pessoas. Mas a igreja é lugar de identidade. Muitas vezes nós não temos identidade, nós nem sabemos quem somos, não sabemos para onde vamos, nós não sabemos o que fazer. Ao voltar, o filho descobre uma coisa: eu tenho identidade, eu não sou mais escravo. Ele chega descalço, e o pai diz, traga uma sandália. Isso significava dizer, do jeito que você está, você é escravo, mas eu vou te dar a herança. Mas eu passei fora. Isso não está no texto, está nas entrelinhas. Está nas entrelinhas, é isso que quer dizer. Mas você passou fora, mas você voltou. Pega as sandálias, dê para ele as sandálias. Pronto, agora ele disse, caramba, eu vou ser herdeiro de novo. Eu voltei a ter. Senão você não voltou, você nunca perdeu. Você só se afastou. E se você continuasse lá, sim, aí você perderia. E o filho receberá sempre a herança que o pai tem para eles. Amados, talvez nós nunca aquilatamos, nunca raciocinamos acerca da identidade. Quando você não sabe quem é, ninguém te respeita no mundo espiritual. Quando você não tem a sua identidade, você pode orar do jeito que você quiser, que as pessoas o inimigo vai rir de você. Mas quando você sabe quem é, eu sou filho, alto lá, eu estou falando em nome de Jesus. Quem é você? O filho do Deus Altíssimo. É a sua identidade. E às vezes nós perdemos isso. Nós não temos força. Ou se temos, ela está lá escondida, nós temos medo. Deixa eu te dizer, na casa do Pai, há identidade. Além dessa identidade, a sua identidade. Talvez quando você tenha chegado aqui, você tenha tido um apelido que você tinha horror, ninguém te conhecia, mas agora você é chamado pelo nome. Interessante, o único lugar onde você pode sentar ao lado de uma pessoa que talvez seja um doutor, é aqui na igreja. Talvez no clube, você nem frequente o clube, mas se frequentar, tem uma mesa separada para os doutores, tem uma mesa para os VIP. Os VIPs. Tem uma mesa. E você não pode ir lá. Você está na 2ª classe. Aliás, irmãos, vão me cancelar. Eu vi um negócio, que tem uma igreja, não sei aonde, eu sei, mas estou dizendo que não sei. Não é mentira não, eu prefiro dizer que não sei. Que tem um lugar para VIPs. Sabe quanto custa essa cadeira aqui na frente, meu irmão? É a oportunidade, você está me vendo de frente, você está a 3 metros de mim, esse lugar é mais caro. Sabia disso? Não sabia, porque não é verdade. Não tem. Mas se eu fosse o Roberto Carlos, aqui é 100 mil, lá atrás 30 mil. E lá do lado de fora, olhando com binóculo, 5 mil. A nossa identidade, além da identidade espiritual, que é a mais importante, e é dessa que eu quero falar, até aqui você é reconhecido, você tem identidade, você vai para o mundo, você perde a identidade, as pessoas zombam de você. Nós temos que passar e ter misericórdia dos bêbados, das prostitutas que estão na rua,
e orar: Senhor, quebra esse jugo, liberta essas pessoas desse mal. O diabo está fazendo o que quer com eles. Mas a casa do Pai é lugar de abundância. Uau! Lugar de abundância. E às vezes nós estamos contentando com migalhas. Aquele moço disse assim: me dá pelo menos a comida do porco. Eu quero comer as alfarrobas. Porque quando a gente fala comida de porco hoje, a gente pensa na lavagem que joga assim, porco come tudo. Ele é porco, né? Mas os porcos, né, alguns porcos, alguns criadores, têm uma comida elaborada para eles. Naquela época não era lavagem, não era essa comida elaborada, mas eram alfarrobas, que as pessoas podiam comer. Algumas pessoas, eu tive lendo a história, costumavam até pegar ali, fazer um cozido. Não, essa é do porco, você não pode, ele tem preferência. E ele lembra: na casa do meu pai eu tinha abundância. E aqui eu quero falar da abundância não material, mas também tem. Quantos irmãos chegaram aqui na Shalom? E, por favor, quando eu digo chegaram aqui na Shalom, porque eu te conheci. Se eu estivesse lá na Batista, eu diria chegaram aqui na Batista. Se eu estivesse na Presbiteriana, eu diria chegaram aqui na Presbiteriana. Então não é a igreja, mas é a casa, é a igreja de Cristo, não é esta igreja. Amém ou não? Para ficar claro, eu não estou fazendo propaganda. Depois você vai dizer aí, as pessoas vão dizer: rapaz, eu quero nessa igreja, que eu estou precisando de comprar uma casa. E o pastor disse que quem chegou lá prosperou. Não vem não, irmão, que você não vai prosperar. Não é para isso. Mas quantos chegaram aqui e que te passaram a ter em abundância? O que é a abundância? Não é para jogar fora, não é para sobrar, mas é para não te faltar. Quantos? Tem alguém aqui assim que eu conheço algumas pessoas? Eu conheço, eu sei de nomes de pessoas. Hoje nós consagramos a sede do trabalho de um irmão aqui da igreja. E ele disse: há 18 anos, ele não andava na miséria. Não, ao contrário. É uma pessoa que vive razoavelmente bem. Mas ele disse: nós estamos orando e o Senhor nos concedeu a nossa sede de trabalho. Mas além dessa abundância, vamos falar da abundância que a traça e a ferrugem não corroem. Qual é a abundância? Abundância em receber de Deus abundantemente revelações. Quantas pessoas já tiveram revelação de Deus aqui? Fala assim: eu acabei de ter uma aqui agora. Pastor, mas é isso, eu estou ali, o Senhor disse assim: joga para o final o ofertório, joga para o final. E eu falei: Senhor, eu vou fazer. Quando eu abri o olho, a Vivian saiu, veio aqui, eu já disse isso agora, e disse assim: vamos jogar para o final o ofertório. Na mesma hora eu respondi: ok, fechou. Eu não preciso estar dizendo: então tá bom, já que você pediu, porque Deus falou. Isso é uma revelação? Amém ou não? Amém. Agora eu vou te perguntar e não quero a resposta. Qual foi a última vez? Deixa eu melhorar. Estamos em novembro de 2025. Quantas você teve em 2025? Quanto você teve nos últimos 5 anos? Talvez você esteja sem abundância. E a palavra de Deus nos promete abundância. Ele nos promete medida sacudida, recalcada e transbordante. Todo mundo sabe o que é recalcada? A pessoa fala: esse cara é recalcado. Não é esse não, tá, irmãos? Eu vou explicar porque eu sou da roça. Aquele sacão assim, os caras botam lá. Eu lembro que o papai vendia café na época, né? Grão de café. É assim, período confere lá em Varre e Sai, é assim. Eles botam ali e falam: aqui a gente fala, dá um choro. E o choro é isso: ele bate o saco assim no chão, vai descendo, empurra para baixo. Isso é recalcado. E transbordante é que não dá para fechar o saco, ele transborda. Onde está isso na Bíblia? Em vários lugares. Uma delas é: fazei prova de mim, se eu não vos abrir o quê? As comportas. Os janelas não é a tradução correta. Comportas, tipo comporta do navio, está no chão. Porque se eu abrir a janela, imagina aquela janela ali, tudo que está ali vai descer para você até a janela. Da janela para baixo não desce, porque não tem como cair do lado de fora. Amém ou não?
as comportas, está no chão, não fica um grão, Ele entrega tudo. A Bíblia promete abundância, mas eu quero falar de abundância espiritual. Você tem sido escasso? E preste atenção, se você não tiver o hábito de ter abundantemente, ou seja, revelações ou experiências, não só revelações, experiências com Deus várias vezes, não se tornar abundante, você vai ter escassez e você pode se dar mal. Existe uma coisa na vida do ser humano que afeta os rins. Qual é? Falta de... Se você não beber a água abundantemente, eles pedem aí 2 litros, 1,5 litro, 3 litros por dia, você afeta os rins. Os primeiros dias você não sente, talvez nos primeiros anos você não sinta. Eu tenho uma neta que não gosta de beber água, e eu já falei para ela, quem ensina são os pais, mas quando ela está lá em casa sou eu que ensino. Aí eu falei, você tem que beber água. Não, mas hoje você não sente nada, talvez com 30 anos de idade, 40 anos ela não vai sentir. Mas quando estiver com 50, 60 como eu já tenho 60, irmãos. Não parece, né? Mas eu já tenho, já fiz 65, mas eu tenho, bem, você vai sentir, vai ser necessário, e de repente você não vai conseguir. Assim a falta de abundância na casa de Deus, quando Jesus disse, eu vim para dar vida e vida em abundância. O que é uma vida abundante dentro da casa do Senhor? Primeiro é o prazer. Eu sempre tive prazer de estar na casa de Deus. Ah, pastor, o senhor é pastor? Agora. Mas eu já fui jovem. Não parece, né? Mas eu já fui jovem. Já fui adolescente. Já tive problemas. E eu amava estar na casa de Deus. Fazia falta. Para mim fazia falta. Por quê? Eu sabia que ali eu ia receber alimentos. Muitas vezes eu recebi alimento e joguei fora, não soube, mas eu permaneci. Muitas vezes eu tive argumentos tremendos para ir buscar lá fora, numa terra longínqua. Quando eu falo terra longínqua, não é uma igreja longínqua, é um lugar diferente da casa do Pai. Eu tive oportunidades, não me faltaram pessoas que me empurraram para fora da igreja e eu não fui. E muitas vezes nós fazemos isso, nós empurramos pessoas, sem saber que nós seremos cobrados por isso. Mas nós precisamos ter abundância, receber de Deus a palavra. Eu fico impressionado, de novo o pastor vai falar nisso, esse pastor é chato demais. Você precisa me perdoar, irmão, senão você não vai para o céu, não. Eu não concebo a ideia de nós sermos crentes, para vir uma vezinha num culto durante a semana. Você está bebendo pouca água, irmão, e literalmente está bebendo pouca água, porque Jesus diz, eu sou a água. Agora peguei vocês. Eu não concebo isso, que as pessoas não gostem de aprender na escola dominical, eu não consigo. Uma vez eu vi o pastor Silas Malafaia falando, e eu falei, eu falo isso lá na igreja, nunca tinha ouvido ele falar. Muito, acho que mais de 70% do que eu aprendi, não foi em estudos, foi na escola dominical. Você precisa saber isso. Você vai ter abundância de versículos para recitar. Você vai ter abundância de saídas para resolver problemas. Abundância. Você vai ter autoridade em abundância. Você vai ter saídas em abundância. Mas na casa do Pai é lugar de celebração. Às vezes, amados, nós estamos menosprezando a igreja. Nós achamos, aqui não tem, eu tenho que buscar fora. Aqui não tem alegria, então eu tenho que buscar nos bailes. Aqui eu não tenho amizades, eu vou buscar lá fora. Eles entregam tudo errado. Aqui, se você está mal no casamento, nós vamos usar a Bíblia e te mostrar como fazer para você amar de novo seu marido ou a sua mulher. Está na Bíblia. E lá eles vão dizendo, olha, eu tenho um negócio que funciona. Existe um lugar aí que tem troca de casais. Estou falando que está aí. Pastor, você sabe disso, irmão, não faz essa cara para mim, não? Todo mundo sabe disso. Não estou dizendo que você faça, mas você sabe que existe. E lá eles vão dizer, mas para ser mais brando, olha, quer resolver o problema de casamento?
compra uma passagem para Paris, toujours, l'amour. Quando você volta, você não está bem, ainda deve, piorou. Não é por aí, mas pode fazer a viagem. E se você não souber falar francês, você procura alguém que saiba. Mas eu arranho algumas coisas, dá para a gente comer e beber. Você pode me levar com a pastora Vera, que ela gosta de ir também. Queridos, lugar de abundância, mas lugar de celebração. Essa última que eu deixei. Os 2 filhos, tanto que saem, quanto que fica, nunca experimentaram celebrar na casa do pai. Nunca experimentaram. Hoje, embora eu coloque o título da mensagem lá no mídia para todas as pessoas saberem, obviamente a pastora Vivian deve ter visto, mas ela não tem o esboço, ela não sabe os pontos. Quanta coisa eu posso falar sobre o filho pródigo, mas é interessante que Deus orientou a ela para aquela ministração. Celebre. Às vezes, amados, nós temos vergonha de celebrar, ou não sabemos que podemos celebrar. Eu contei ali, ela teve que falar umas 5, 6 vezes. Se você quiser vir ao altar, pode vir. Aí veio um, veio outro, tem que vir, encher, pular um em cima do outro. Mas aqui não está dando, pastor, vem, vai cá para cima. Aqui não é pecado você vir orar aqui em cima do altar, não, desde que você respeite, sabendo o que é que você está fazendo aqui. Celebração no louvor. Conheci uma pessoa que trabalhou comigo, ele não era crente, e ele dizia assim, que eu detesto música, a música me enerva, me irrita. Foi a primeira pessoa que eu vi na vida, um cara culto, inteligentíssimo, a música irrita ele. E eu perguntei a ele, o que é que te acalma? E ele não soube dizer. Mas se a música faz alguma coisa boa lá no mundo, e o louvor? O louvor liberta. Mas nós precisamos aprender a celebrar. O que é que nós estamos fazendo aqui? Irmãos, eu tinha vontade de levar alguns irmãos, porque a gente vê em filme, mas eu queria levar alguns irmãos à África. Vamos fazer uma campanha, vamos levar um grupo em Moçambique, em alguns lugares assim, vamos orar por isso? Quem sabe a gente pode conseguir. Quantos concordam? Amém. É mesmo? Topa aí? Irmãos, aquilo é que é louvar. Porque o louvor não depende de como você está. Vou louvar hoje, passei no Enem em primeiro lugar, uhul! E se não passou? Comprei meu carro novo, 0 quilômetro, vou louvar, Senhor, aleluia, Deus é bom porque você comprou um carro. Os africanos não têm nada para louvar, não tem nenhuma razão dessas, esses que eu estou dizendo, africanos ricos, mas irmãos, como eles louvam. Eu nunca estive na África, mas eu estive num parque nos Estados Unidos. Como é que chama aquele parque onde tem a celebração de, acho que imitam lá, é lá em Orlando, um parque que tem a celebração, eles imitam Israel e Egito. Holy Land, é isso mesmo. Amados, ali tinha gente, tudo quanto é lugar, e tinha uns africanos, e tinha também uns hispanos, os hispanos também gostam de louvar, né? Mas eles não estavam cantando, eles estavam gastando, eles estavam chorando, a pessoa lá tocando, e eles chorando, ele não quer saber quem está do lado dele, quem vai debochar dele, estavam chorando. Irmãos, eu me refiro a isso, nós estamos desaprendendo de chorar. Esse moço, quando ele voltou, a impressão que eu tenho é que ele chorou, ele rasgou o coração dele, arrependido, e nós temos que estar arrependidos. Nós magoamos tanto o coração de Deus, mas Ele nos recebe. Aqui, o Pai disse, Ele disse, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, me perdoa, me coloca como um dos seus trabalhadores. Ele não deu nem tempo de falar isso, se ele pensou quando ele estava lá no meio dos porcos. Eu vou dizer isso, mas o Pai não deixou ele falar. E o pai o recebe, coloca um anel da autoridade a ele, de novo, autoridade que ele tinha perdido. Hoje nós oramos por autoridade de manhã aqui, amém ou não? Hoje nós oramos por autoridade,
restaurou a autoridade dele. Nós precisamos restaurar a nossa autoridade diante de Deus. Mas tirou ele de uma posição de escravo, deu ele uma posição de filho. Querido, olha para mim, você é filho, você é filho, você é filho. Alô, filho, 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 filho. Quando nós somos filhos de Deus, o mínimo que nós temos que lembrar é que nós somos irmãos de Jesus. Eu tinha um irmão lá em Guaçuí, e quando alguém mexia comigo, falou: você sabe quem é meu irmão? Uma vez eu machuquei o dedo, estava jogando futebol e arrancou a unha assim, ó. Fui assim, pegar uma bola, entrou no taco ali e arrancou a unha, ficou a metade para fora, a metade para dentro. Eu larguei tudo, corri para o Antônio Pedro, entrei lá e meu irmão era médico lá, doutor Arlindo Mendes. E o médico chegou e falou: isso é coisa toda, espera só um pouquinho. Eu estou ali gemendo de dor, deu 15 minutos, 20 minutos, o cara não vinha. Daqui a pouco ele vem palitando o dente. O camarada foi lanchar e me largou ali. Porque para ele aquilo era nada, mas não estava doendo nele, estava doendo em mim. E ele começou a debochar de mim. Eu larguei uma nele, falei assim: você está aqui há muito tempo? Conhece o doutor Arlindo? Conheço, é meu irmão. Rapaz, o camarada quase caiu das pernas. Seu irmão? Gente muito boa. Ô fulano, ajuda aqui, segura aqui. Ah, funcionou. Funcionou, falei mesmo, algumas vezes eu falei, quando precisava eu falei. Se você fosse irmão de um cara poderoso aí da Polícia Federal, desses que tem a autoridade, e você falaria: não mexe comigo não, cara. Se alguém um dia vier falar coisa errada comigo, eu vou dizer: você sabe quem é membro da minha igreja? Não vou dizer aqui agora não. Presta atenção, não me trata mal assim não. Mas ele já me disse: não me chame se você estiver errado, que eu vou ainda ligar, prende. Eu não falo quem é, nem se fizer assim no meu pescoço. Mas é verdade, irmãos, nós somos assim. Esquecemos que nós somos irmãos de Jesus. Caramba! Por Ele foi feito todas as coisas, para Ele, tudo pertence a Ele. Quando você batizou, Dayana, você passou a ser irmã de Jesus. Isso é muita coisa. Será que você não tem razão para celebrar? Ou você tem dedicado o seu tempo para desmotivar pessoas, criticar, murmurar? Esse moço que ficou, ele disse assim: está vendo? Nada. Poxa, ele não estava fora da festa, ele só estava trabalhando. Quando chegou, ele ia convidar. E o pai chamou para ele entrar, ele não quis entrar, mas chamou. Mas ele ficou dizendo: pois é. E é o irmão dele, irmãos. Nós temos uma facilidade tremenda de machucar os nossos irmãos. Às vezes nós machucamos pastores, que são irmãos também, mas foram aqueles que Deus colocou ali para orar por você. Você esqueceu disso. Nós machucamos irmãos. Nós colocamos fora da igreja pessoas, em vez de trazer para a igreja. Aliás, eu vou te perguntar daqui a pouco, lembra que nós oramos há uns dias atrás, uma unção para você saber convidar pessoas, e hoje eu já sei que um adolescente está ali. Levanta, Carlos, levanta aí. Não, levanta, não é a mão não. Cadê os visitantes do Carlos? Por favor, levante os visitantes que você trouxe. Está ali. Obrigado, Carlos. Depois você ensina para as pessoas como é que faz, tá bem? Pode sentar, obrigado. Querido, nós temos que fazer isso. Mas só fazemos se nós tivermos prazer na casa do Pai. Vou encerrar. Nunca você terá prazer em celebrar e se alegrar se a sua alma é ingrata na casa do Pai. Você pode estar passando fome e não percebeu. Volta lá. Diz a Bíblia que ele estava num lugar onde ele estava passando fome. Então, isso é a mesma coisa que dizer: ele estava querendo comer. Ah, pastor, que óbvio, sim. E ninguém lhe dava nada. Eu quero fazer uma metáfora aqui também. Ele estava querendo soluções. E muitas vezes nós não recebemos na casa do Pai e vamos lá no mundo, queremos soluções. E começamos a procurar soluções ali, solução aqui, solução ali.
E não encontramos, porque estamos com fome e ninguém pode te dar. Por quê? Porque eles não têm para dar. Eles pensam que tem, mas não tem. Então, pode ser que você esteja passando fome aqui e ainda não percebeu. Mas você está num lugar de abundância e de celebração. E porque você não tem, você não pode expressar aquilo que tem. Os irmãos têm percebido que nós temos pregado ultimamente, e todos os domingos a igreja está assim, ó, de manhã e de noite. Temos 2 cultos, e há irmãos que estão de manhã e outros que estão à noite, e os 2 cultos estão cheios, é bem ou não? Então o melhor momento para eu falar é agora, e não quando a igreja está vazia, e dizer, irmãos, não é possível, vocês estão, cadê o povo? O povo não vem à igreja. Então o melhor lugar é agora, onde nós estamos vivendo um tempo, onde as pessoas estão buscando as igrejas, buscando a igreja Shalom, nós temos podido ajudar, este é o melhor tempo. Mas querido, se você não tiver da parte de Deus alegria, você não consegue celebrar. E quando você consegue celebrar, você vai ter prazer de trazer pessoas, de falar, na casa do meu Pai há lugar para você. E Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Eu quero desafiar a igreja, que nós comecemos a divulgar a casa do Pai. A casa do Pai, a igreja. Pastor, mas estão falando mal de muitas igrejas. Eu sei, vão falar mal de muito mais. Mas em nenhum momento eles vão ter nada para levantar sobre Jesus. Também estão falando mal de médicos, estão prendendo médicos, estão prendendo advogados. Então você não deve consultar mais, porque você não deve procurar um advogado. Estão falando mal de polícia, você não chame a polícia, porque se tiver um ladrão lá, você não chama, abandone tudo. Não é assim que funciona, irmãos. E a última coisa, Deus te colocou aqui para você ajudar a consertar o que está errado aqui. Quantos entendem isso? Se você está vendo alguma coisa que não está funcionando aqui na igreja, alguma coisa que precisaria melhorar, Deus está falando com você, está te revelando. É nessa área que eu quero que você ajude. Você precisa ajudar, você precisa orar por essas pessoas, mas nós precisamos celebrar. E eu queria perguntar, se você consegue identificar se há alguma coisa que tem te deixado apático, perdendo com isso as oportunidades de usufruir dos tesouros da casa do Pai. E a pergunta é mais direta ainda. Você tem razões para estar aqui aos domingos, aos cultos durante a semana que tivermos células? Você tem razão? Ou você vem por alguma outra motivação? Qual é a tua motivação? Você ama a casa do Pai? Hoje, no texto que eu li de Nicodemos, que começa no capítulo 3, eu li os 2 versículos anteriores, que está no capítulo 2, os 2 últimos versículos, dizendo que o pessoal veio e começou a crer em Jesus pelos sinais que ele fez. E Jesus viu que era falso isso, porque Jesus disse, ninguém precisou dizer isso para Jesus. Jesus sabia que nada daquilo era verdade. Você tem motivos? Irmãos, pode soar, de repente, na sua mente, mas que pastor mal educado. Se eu estou aqui é porque eu tenho motivos. Não, querido, se você tem motivos de celebrar, que eu estou te perguntando. E é legítimo que você diga, pastor, eu não tenho. É legítimo. E você só vai ser curado se você disser, eu não tenho. E você precisa dizer, por que eu não tenho? Pastor, eu não tenho por isso. Eu tenho sofrido isso. Na minha vida não tem dado certo isso. Você precisa de cura. E entenda, e eu lendo as entrelinhas, eu imagino que quando o filho pede, o pai pergunta para ele, por que você quer ir embora? Você tem tudo aqui. Ele fala para o outro, você deu para ele, mas você tem tudo. Você não usou porque não quis, tem tudo.
Eu queria que você entendesse isso. Está te faltando alguma coisa na área espiritual. Não por conta da Igreja Shalom, mas por conta de você estar em desvantagem, realmente. Pode ser que você não esteja com um casamento a contento. Pode ser que você não esteja com a sua saúde espiritual a contento. Pode ser. Aí a gente vai descobrir por que não está. A gente vai chegar quando nós orarmos juntos. E Deus vai revelar, vai dizer, olha, você tem gastado um tempo razoável para a leitura da Bíblia, para a oração? Você, não, pastor, eu não tenho tempo para nada. Aí começa alguma coisa, você está bebendo pouca água. Por isso que você está com esses sintomas nos rins. O que você tem? Ah, pastor, eu estou com dor no estômago espiritual. O que você anda comendo? A verdade é que eu não estou comendo. Isso é dor por falta de comida. Tem dor porque você comeu demais. E tem dor porque você não comeu. E você precisa. O que você tem que ser alimentado com o quê? Pastor, eu não tenho tempo. Eu ouvi alguém dizendo aqui na igreja um dia, eu não vou dedurar ninguém não, mas vou jogar no ar. Eu não consigo vir no dia tal porque eu durmo muito tarde. Tem gente que não consegue vir de manhã no domingo porque dorme muito tarde. E a pergunta é, ela dorme porque você está trabalhando? Não, eu fico lá me relaxando, jogando uns joguinhos, quando eu vou ver 1h30, 2h da manhã. Você está errado, irmão, você está alimentando com outras coisas. Isso está te roubando. Pastor, é pecado jogar? Depende do joguinho. Eu não vou dizer que é pecado, não estou aqui para isso. Mas você precisa dizer, identificar o que está te roubando o tempo. Note que eu não falei nada muito mais sério. Um joguinho. Não, eu estou conversando com as minhas pessoas, eles não dormem. 2h da manhã você está conversando com alguém, não dorme, essas pessoas não dormem. Não, ele é vigia, ele trabalha a noite toda. Ah, então é por isso. Mas você dorme. Conheci um pastor que dizia assim, é simples, para você vir de manhã é só dormir mais cedo. Mas eu não posso, porque eu sempre tenho uma festa. Não vá à festa. É só não ir à festa. Ele era meio radical, mas ele está falando a verdade. Se aquilo te prejudica na casa do Senhor, você tem que abandonar, se livrar das coisas que te embaraçam. É simples assim, irmão. Nós vamos identificar. Pode ser que você diga, pastor, eu não consigo louvar. Por quê? Não sei, não sai. Aí eu vou conversar contigo e vejo que você em 5 palavras fala 6 palavrões. Você acostumou. Como é que uma boca que fala palavrão é a mesma boca que louva? Não consegue. Não consegue. Você não consegue ter. Estão entendendo, irmãos? Nós precisamos identificar o que está fazendo em você. O que está gerando em você para que você não celebre? Você não tem alegria. E muitas vezes nós estamos pensando que celebrar é isso assim. Vamos lá, uhul, para lá. Nós nem sabemos fazer isso aqui. Existem umas igrejas aqui por perto que sabem fazer, tem até uns 30 músicos, nós não temos nem 30, hoje tocamos com 3, não temos. Mas queremos ter, não está fechado não. 20 músicos, benditos do meu reino. 20, não, mas nós não sabemos. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, e já encerrei, pode ficar de pé. Alguns convites que eu recebi para cantar na época que eu só vivia disso, e as pessoas entenderam, pararam de me chamar. E eu não era um cantor de celebração. Eu não sei fazer. Não sou contra, mas eu não sei fazer. Eu não sabia fazer. Agora, sai do chão, sai do chão. Tem a música gospel que manda sair do chão. Agora, mão para lá, mão. Eu não sei, irmão, não estou debochando. Eu não sei fazer. Mas me dá uma música de adoração. Ah, eu vou nadar de braçada. É minha praia. Aí eu vou. Mas é meu jeito. Então eu neguei alguns convites bons, que talvez me colocassem na crista da onda, mas eu disse assim, não conte comigo, eu não sei fazer isso. Então pode ser
que você esteja esperando uma igreja com celebração de banda e tal, por isso que você não consegue. Mas eu te digo, não é por isso. Porque se isso fosse a razão, as igrejinhas da roça, não sei o que só tem um camarada tocando um violão desafinado ainda, que eu já vi muitos, ninguém cantava, ninguém aceitava Jesus. A celebração que eu me refiro não é só louvar, a celebração é ter alegria, e conversar, e falar. Eu queria fazer um desafio antes de orar por você. Eu queria que a igreja toda começasse a olhar para trás, demoradamente, olhando para as pessoas, e ver se conhece todas essas pessoas. Vê se você conhece, pelo nome que eu estou perguntando, não é conhece de ver, aquele ali eu vi no pátio, ele é bonitinho, Não, você conhece pelos nomes? Dá uma olhada, seja sincero. Eu não quero comparar você comigo não, porque eu como pastor sou obrigado pelo menos a conhecer a maioria, né? Está chegando um momento que eu daqui a pouco vou embolar, não vou conhecer mais. Vocês conhecem, irmãos? Todos? Conhecem? Os adolescentes conhecem? Conhecem? Conhece a metade? Quem conhece pelo menos a metade? Levanta a mão para mim. Abaixo. Quem conhece menos da metade? 30%, 20%, levanta a mão. Não, eu quero sinceridade, irmão, não vou debochar dos irmãos, não, nós vamos ajudar. Quem conhece 90% dos irmãos aqui, além de mim, levante a mão. Poucos conhecem 90%. Então, irmãos, nós precisamos celebrar com os nossos irmãos. Coisa gostosa quando nós celebramos com nossos irmãos. Quando nós temos prazer de chegar e celebrar com nossos irmãos. Quero orar pela sua vida. Primeira pergunta que eu quero fazer: tem alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor? Afastado? Vou te dizer quem é afastado. É você que já foi batizado, era de uma igreja evangélica e não tem frequentado. Aconteceu alguma coisa que nós nem precisamos saber, você deve ter razão. Você sumiu da igreja e hoje você pintou aqui, apareceu aqui, ou tem ido de vez em quando numa igreja. Eu quero só orar por você, porque você não está no lugar certo, no caminho certo, que eu digo. Você está no lugar certo, na igreja, você não está no caminho certo. Você vai desviar, mais do que já está desviado. Tem alguém que precisa de uma oração, que está afastado, pastor, eu não quero te envergonhar. Ninguém vai olhar, que essa igreja não olha para as pessoas. Ali fulano, quem diria? Ninguém, não tenha. Graças a Deus que Deus me deu essa igreja assim. Tem alguém assim? Eu vou orar por você. Eu acho que eu não vi nenhuma mão levantando. Precisamos trazer pessoas afastadas, inclusive, tá, irmãos? Vamos ver se domingo que vem tem mais alguns. Tem alguém que não pertence a nenhuma igreja evangélica? Eu gosto, acho legal. Ele está até aqui hoje porque acha legal. Mas eu quero te oferecer, você quer deixar Jesus começar a reinar na sua vida? Mandar na sua vida? Dirigir a sua vida? Fazer da sua vida uma nova vida? Como é que é isso, pastor? Não vou te dizer tudo agora, você vai aprender depois. Eu só quero saber se você quer. Tem alguém assim? Levante a sua mão e eu vou orar por você. Precisamos trazer pessoas que não sejam evangélicas, irmãos. Porque senão nós vamos parar de fazer o apelo aqui. Um dia eu fui chamado a atenção por um irmão da igreja, que já não está mais aqui. E ele falou: pastor, tem que fazer apelo, pastor. Eu falei: mas apelo para quê? Para salvação. Então você estraga as pessoas para serem salvas. Porque eu estou olhando aqui, praticamente conheço todos. E quando eu não conheço, eu pergunto: a pessoa já é crente? Para ajudar aqui, você já aceitou Jesus? Aceita de novo para quebrar o galho aqui da gente, botar uns 3 aqui na frente. Não é assim que funciona, irmão. Não é verdade? Eu quero orar pela sua vida, para você ter prazer na casa de Deus. Nunca deixar o inimigo te levar para buscar solução lá fora. Não tem solução para você. Os de lá estão vindo para cá buscar solução. Quantos querem isso? Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. A tua palavra foi trazida, foi pregada. A tua palavra é espada. Ela penetra fundo, até a divisão de alma e espírito. Eu não tenho a menor dúvida que ela falou o coração das pessoas. A casa do meu Pai é o melhor lugar para eu estar. Dá-nos ânimos,
Senhor, aqueles que andam desanimados, aqueles que não querem vir só uma vez ou outra, Senhor, não deixa, Senhor, incomoda, tira o sono deles, Pai, para que eles acordem dizendo: o que é que houve que eu não consegui dormir? E eles vão ouvir a voz falando: eu preciso que você esteja na minha casa, porque é lá que eu falo com os meus filhos, principalmente lá. Pai, em nome de Jesus, que nós tenhamos o prazer de trazer visitas, convidar ali na rua, alguém que eu conheci na farmácia, alguém que eu conheci na fila do mercado, ofereça: vamos lá, Deus tem algo maravilhoso para a sua vida, em nome de Jesus, que nós tenhamos isso. Pai, transforma essa igreja numa igreja missionária, numa igreja evangelista, numa igreja que tem prazer de mostrar. Senhor, nós queremos ser desafiados a em poucos meses quebrar algumas paredes aqui, porque não estão cabendo pessoas. Nós não queremos enchimentos, aglomerações, não é isso que eu estou falando. Estou falando de mais pessoas envolvidas com o teu reino. Traga aqueles que são daqui e que estão afastados, aqueles que estão aqui não têm vindo. Nós estamos lembrando aqui de algumas pessoas. Senhor, nós estamos orando pelo Anderson e pela Rosângela. Quem não sabe quem é, me procure depois. Membro, está aqui, não tem vindo. O Senhor sabe que eu tenho ligado para eles, tenho falado com eles, estão dizendo que está tudo bem, mas que estavam doentes, ficou doente de novo. Senhor, nós temos que repreender essa enfermidade na vida deles, para eles virem. Em nome de Jesus. Há outros, Senhor, que não estão vindo. Em nome de Jesus, ajuda, Senhor, que essa igreja possa fazer esse trabalho. Dá-nos alegria, dá-nos amor pela casa do Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos entenderam a mensagem? Amém. Que você possa dizer: papai, eu amo a